Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei a hora que vocês vão ver essa videoaula, né? Mais uma matéria de relações comerciais internacionais do agronegócio. E essa apostila que vocês estão vendo aqui, ou melhor, essa apresentação do PowerPoint, nem vou precisar colocar no portal de estudante, porque a gente não vai seguir ela à risca, não. Ela só vai servir como baliza, né? Balizamento que a gente vai falar do nosso estudo, né? Que começa no capítulo 5, tá? E hoje a gente finaliza esse processo conhecendo sobre as exportações mundiais, importações mundiais, tá? Então, o balizamento é esse aqui, ó, né, que nós vamos fazer. Brasil, exportações e importações, esse cenário atual, né? Aqui a gente vai ter uma ideia para vocês verem até 2015 desse balanço fantástico que é o comércio exterior brasileiro, né? E as nossas relações com o Japão, com China, com a União Europeia, com os Estados Unidos, né? Então é um balizamento porque a gente não tem essa apostila digital. Hoje o professor vai seguir um pouco mais com rapidez, que a gente perdeu algumas aulas por alguns feriados aí e alguns problemas que tiveram. Mas assim, nada que vai exagerar, que vai te atrapalhar em alguma coisa. Muito pelo contrário, porque a apostila é muito light, né? E a gente viu muito material complementar. Repetindo, no simulado não cai material complementar, só apostila. Na prova bimestral, sim. E repetindo novamente, esse material aqui dessa videoaula não estará no portal de estudante, porque não tem problema. Isso aqui é simplesmente um balizador para o nosso estudo, tá? Então vamos lá, capítulo 5, ele reza sobre os fundamentos do comércio exterior e mecanismos de exportação e importação. Porque o comércio exterior, gente, ele não trata simplesmente de compra e venda de mercadorias. Professor, que página que tá? Vou falar para vocês. Muito bem lembrado, Joãozinho. Vamos falar o número da página para a gente seguir junto. Então nós estamos na página 85, com os picos. Página 85 da apostila de Relações Comerciais Internacionais e do Agronegócio. Então, como eu dizia, o comércio exterior não trata simplesmente de compra e venda, mas também de uma estrutura regulatória que estabelece as normas que cada país aplica. Lembram? É o que o professor disse para vocês, né? Então, aquelas restrições comerciais, barreiras tarifárias, barreiras tecnológicas, né? Então, cada país tem uma norma. Então, além das inúmeras preocupações mercadológicas envolvidas nessa comercialização, e vista nos capítulos aí que a gente viu para trás, no material complementar, as empresas devem estar extremamente atentas às leis de regras às quais seus negócios estão sujeitos, tá? Olha aí essa relação aí, o tanto que ela é complexa, né? O Brasil exportando para Japão, importando para a China, para os Estados Unidos, para a União Europeia. Então isso aí dá para vocês terem uma ideia da Organização Mundial do Comércio, a OMC, um retrato das nossas transações e relações internacionais. Então, eu voltando para essa tela, o Brasil importa máquinas, carros da China, exporta minérios, soja, etc. Tá? Professor, agora você está onde? Agora eu estou falando aqui sobre a nossa tela, sobre o nosso PowerPoint. Tá? Mas a gente vai fazendo isso, tá? Ok, então, voltando, a gente tem que ver, então, os objetivos disso aqui, que que vocês tenham o conhecimento necessário para a realização de operações padrões de importação e exportação, tá? E tem alguns temas, como Lex Mercatoria, que são normas do comércio internacional, contratos internacionais de comércio, Incoterms, que são modalidades de comércio exterior, que são nomenclaturas para exportação, tá? São documentações para exportação, passo a passo como fazer isso. Então, você tem que analisar isso tudo. Na página 5.1 já começa sobre o Lex Mercatoria, né? Que são normas do comércio internacional. Que afirmar um acordo dentro de um mesmo país é realmente algo que envolve menos riscos e incertezas. Começando pelo fato das partes terem uma língua e uma cultura em comum, o que facilita o entendimento. Além disso, com a relação sujeita a um único ordenamento jurídico, não há espaço para o conflito de leis na hipótese de um litígio entre as partes. Então tá aí, ó, problemas. Quando, né, com a Lex Mercatoria, você está fazendo mercado internacional. Por exemplo, problema, diferenças de idioma. Solução, utilização de uma língua comum. Diferenças culturais, qual que é a solução? Definição clara dos objetivos comuns. Problema, procedimento administrativo e aduaneiro. Qual que é a solução? Adequação dos documentos às normas do país de cada parte.
Problema, ausência de um direito único para todos os contratos. Porque o direito, embora universal, o Brasil tem uma Constituição sua própria, um direito civil seu próprio, e a China tem o seu. A propósito, até mesmo a condição democrática aqui do Brasil é diferente do regime socialista chinês. Tá? Ok? Falta de uma jurisdição única para a solução de litigios é o quê? Escolha da arbitragem. E a ausência de um direito único, como a gente disse, é a utilização do lex mercadoria. Lex mercatoria. Lex mercatoria. Gravem, grifem, né? Quanto possível, ok? Então, problema e soluções básicas de um comércio internacional é seguir esse quadro aí, dessa página. E eu quero que vocês sublinhem tudo isso aí. Sublinhem tudo isso aí, para que vocês tenham sabedores que se eu perguntar lá, ó, como é que eu soluciono uma questão de uma ausência de um direito único para todos os contratos, quando em relação internacional, através do lex mercatoria, tá? E aí nós temos a página 87, que fala justamente isso, ó, no parágrafo 2º. A lex mercadoria não é um conjunto de leis formalmente estabelecidos. Grifem isso. Em um sistema jurídico autônomo, com norma fundamental e sanção institucionalizada, imposta por uma autoridade central. É o que? Então, olha aqui, ó, vocês vão grifar. É o conjunto dos usos do comércio internacional que, ao serem praticados sistematicamente por grande parte dos agentes desse comércio, se tornaram costumes amplamente fundidos e aceitos. Página 87, segundo parágrafo, tem a noção do que é o lex mercatoria. É o conjunto de usos do comércio internacional que, ao serem praticados sistematicamente por grande parte dos agentes desse comércio, se tornam costumes amplamente fundidos e aceitos. Portanto, a lex mercadoria, ela funciona assim, é uma coisa do direito, né? Que o direito funciona através de leis, mas também através de costumes. Isso aí, lá da época medieval, quando era costume, né? Quando era costume, por exemplo, das pessoas, não entrando muito no direito, mas rapidamente, quando era costume, por exemplo, de que o marido, a ele convinha, né, juntar todos os filhos e o mais velho receber a responsabilidade sobre os demais. Durante muito tempo ajustou isso dentro da lei. Então tudo que ia fazer com relação aos outros filhos, em morte, em separação de casais, o mais velho que tinha missão de fazer a distribuição. Em outros países, não. Em outros países, a pessoa já fazia o seu testamento, aí passou-se a fazer até em vida. Mas é só, né, para vocês entenderem. Então, aí no parágrafo 4º da página 87, ainda explica assim, ó, a lex mercadoria não é representada por uma única organização, convenção ou acordo internacional sobre comércio, e sim pela agregação dos princípios e regras de todos esses. Então, vê-se tudo com o comércio, por exemplo, Brasil-China, do que é lei no Brasil, do que é lei na China, do que é costume no Brasil, do que é costume na China. Então, ela não representa uma única organização, convenção ou acordo, e sim pela agregação dos princípios e regras de todos esses, tá bom? Então, gente, e no último parágrafo, mais um adendo sobre a lex mercadoria, né? No penúltimo parágrafo da página 87. Penúltimo parágrafo, página 87. Professor, estamos fazendo uma leitura dinâmica? Sim, né? Por aquilo que eu falei ao começo da aula, né? A gente perdeu um tempo importantíssimo. Contudo, é importante entender que a lex mercadoria não é um sistema jurídico supranacional, que agrega nações, está acima dos sistemas, que regula todas as atividades do comércio internacional. Não. Como explica Soares em 2006, a lex mercatoria abrange normas que são similares às leis, porém de caráter facultativo. Professor, o que é facultativo? É o seguinte, facultativo, você tem o direito de seguir ou não. Facultativo, tá? Facultativo. E também cortes, né? E também cortes e tribunais arbitrais, que são um tipo de poder judiciário, né? Que faz esse arbitramento das relações Brasil-China, por exemplo, aos quais as partes do litígio podem recorrer. Todavia, não existe um poder executivo capaz de impor o cumprimento de uma norma, tá? Então, a lex mercadoria serve para conciliar essas duas coisas, tendo esse caráter facultativo, um tipo de poder judiciário onde as pessoas podem recorrer nesse comércio de ambas as partes, tá?
Então, envolve muita ética, envolve muito acordo, envolve muita cooperação, né? E envolve muita noção de entendimento de um país e de outro. Ok, aí vocês vão me ler essas páginas, principalmente 88, né? E eu vou terminar aqui, ó, nesse quadro negro aqui, né, na apostila, porque na realidade ele nem é negro, mas ele está com fundo de letras brancas, né? Fala o seguinte, ó, isso na outra página, 88. As organizações internacionais são as fontes das normas de comércio internacional. Entre elas, a gente já viu, mas não custa repetir, é a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, com sede em Genebra, na Suíça, que ela gerencia os acordos que compõem o sistema multilateral de comércio, serve de fórum para a realização de acordos, supervisiona a adoção e implementação desses acordos. E os principais temas e acordos ocorridos no âmbito da Organização Mundial do Comércio têm sido as barreiras tarifárias ao comércio internacional, as medidas não tarifárias e os subsídios a importações. Também temos as Comissões das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional, tá? Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional, que é a UNCINTRAL. Esse vocês não tinham dito. Então, sublinhem, vocês não tinham visto a fundo. Que é sediada em Viena, na Áustria, é um órgão subsidiário da Assembleia Geral da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que desenvolve normas e princípios do direito do comércio internacional. Então, se o professor perguntar, dentro do direito, né, quem que olha, que faz os princípios éticos, né, que norteiam o comércio internacional, dentro da esfera do direito, há um central. Não confunda, a OMC é com relação ao comércio, acordos, há um central é com relação às leis que devem ser correspondentes de um país para o outro. E temos também as convenções das Nações Unidas sobre os contratos de venda internacional de mercadorias, que é o CISG, ou Convenção de Viena, como é muito citado nos concursos públicos soluções, ou Convenção de Viena de 1980. Sublinhem a Convenção de Viena de 84, que resultou de um trabalho da comissão de juristas de várias nacionalidades, ou seja, de vários países, dentro da UNCINTRAL, onde nasceu a Convenção de Viena, entre 68 e 1980, entre 1968 e 1980. Atualmente, 78 representativos de 90% do comércio internacional já aderiram ao Acordo de Viena, que estabelece uma norma uniforme para regular compra e venda internacional e que tem influenciado essas reformas legislativas. O Brasil tem processo desde a década de 90, tá? E isso está até hoje, por incrível que pareça. Mas acaba seguindo alguns contextos. Só não fechou o acordo, só não mapeou e colocou a outorga lá com assinatura presidencial, né? E tem também a Câmara Internacional de Comércio, isso nós já falamos, que é a ICC, com sede em Paris, na França, né? Só que a gente não foi muito ao fundo. Isso vocês podem sublinhar a partir daqui, ó. Oferece normas unificadas para execução das atividades do comércio internacional. É a Câmara Internacional do Comércio, lá em Paris, França, que é um meio de solução de conflitos internacionais relativos às relações comerciais privadas. Não envolve o setor público. Por exemplo, se o Brasil compra vacina chinesa, deu um probleminha lá, o lote chegou todo com problema. Aí ele vai ver, isso aí é lá na OMC, Organização Mundial do Comércio. Já o setor privado, por exemplo, uma empresa resolveu, o governo, não, as empresas podem comprar vacina, pode comprar até um insumo, beleza, para fabricar aqui. Aí ele vai, faz um negócio lá, deu um certo, agarrou em alguma coisa, a China não cumpriu algum processo, aí ele vai entrar na ICC. E se eu falar esse exemplo na prova, ICC, tá? Que é a Câmara Internacional de Comércio. E é lá na França, lá em Paris, que vai olhar isso aí para resolver, para solucionar pacificamente esse problema, tá? Aí no item 5.2, a gente tem que os contratos internacionais de comércio, entrando neles. Uma das maiores contribuições desse processo de harmonização e integração comercial entre os países é a formulação de contratos padrão de comércio internacional, tá? Então, portanto, um contrato internacional, gente, ele tem que possuir todas as cláusulas, né? Se é entre dois indivíduos, pessoa física ou jurídica, se é residente aqui ou lá, o sistema jurídico difere. Então, tem que ser feito, né? Tem que ser feito isso.
Olha só o comércio internacional como funciona. Ó, agora voltando aqui para essa apresentação do PPT. As empresas, relações comerciais são assim, ó, para outro país. Empresas com empresas, mas é um volta. É uma relação de bate e volta, né? De reciprocidade. Não é um toma lá da cá. É uma coisa assim, tem que estar bom para a empresa lá de fora, assim como tem que estar bom para a empresa aqui de dentro, tá? Isso aqui resulta bem o que eu estou dizendo para vocês agora no PPT, está nesse slide aqui de número 11, ó, tá? E a gente tem que saber que também tem que haver o pagamento das mercadorias para lá e para cá, tá? E outra coisa, tem o governo, regulamentos, a regulação do administrativo, do aduaneiro e do cambial. Calma, agora a gente volta para o apostilo, tá? Então, um comércio internacional deve possuir os seguintes elementos. Página 89. Um contrato internacional deve possuir os seguintes elementos. Professor, onde está isso? Olha lá, ó. Lá em item 5.2, contratos internacionais de comércio, nós estamos no terceiro parágrafo, porque ele faz um fechamento. Fala, portanto, um contrato internacional deve possuir os seguintes elementos. Uma mercadoria ou serviço, que é o objeto do contrato, tá? Tangível ou intangível, pode ser um serviço. Um acordo entre as partes conectadas e ordenamentos jurídicos diferentes, de um lado a oferta e outro a aceitação. E uma relação jurídica e econômica, que a gente diz de relação econômica e jurídica perfeita, onde o vendedor se obriga a entregar a mercadoria dentro das condições acertadas. Porque se a mercadoria chegar no seu destino com alguma avaria, aí tem que existir, por exemplo, no que tange ao privado, um contato com o ICC. Tá? É lá que vai pegar essa solução desse conflito internacional, se, por exemplo, ela está variada e o contrato internacional juridicamente dizia que, olha só, isso não se faz, né? Mas se dizia que o país emissor não se responsabilizaria por problemas logísticos no transporte. Isso não existe, né? Mas se alguém não engoliu isso, não viu o que estava escrito na hora que chegou, aí é uma parte jurídica, e tem que envolver a ICC, Câmara Internacional de Comércio. Tá vendo? Tudo tem o seu processo, né? Agora, se não tinha uma parte jurídica falando isso, aí não é bem isso. Aí vai ter que com sede em Genebra, na Suíça, e atrás da Organização Mundial do Comércio, tá? Ok? Porque aí vai ter esse problema a ser solucionado e ele faz essa arbitragem. Então, os contratos comerciais mais utilizados são os de compra e venda e distribuição de mercadoria, gente. O contrato de compra e venda internacional, último parágrafo da página 89. O contrato de compra e venda internacional, último parágrafo da página 89. Dá um pause aí se você não entendeu. Eu repito, o contrato de compra e venda internacional, último parágrafo, página 89. E por que eu estou voltando isso tanto? É porque eu posso cobrar isso aqui, ó. Como o próprio nome sugere, tem como objetivo, contrato de compra e venda internacional, estabelecer os direitos e obrigações mútuas entre importadores e exportadores. Nestes contratos, o objeto, pessoal, o objeto é a mercadoria comercializada. O preço é o valor a ser pago pelo importador ao exportador. E as condições são as obrigações e direitos mútuos estabelecidos. Ah! Viram só? Então, talvez, virando a página, opa, página 90, talvez você já tenha se deparado com esse tipo de contrato, mas não tenha se dado conta de que estava perante um contrato de comércio internacional, já que entre as empresas de exportação e importação, ele é mais comumente conhecido como fatura pro forma, ou pro forma, invoice, em inglês, né? Pro forma invoice, em inglês. A fatura pro forma serve para fim de cotação e dá condições para que seja gerada a fatura comercial. Uma fatura pro forma contém as seguintes informações. Gente, isso é importante. Gente, isso é importante. Gente, isso é importante. Ó, a gente aqui no aqui no PowerPoint, a gente tem comércio exterior, também tem tributos, regulamentos técnicos, procedimentos administrativos. Eu parei nessa página aqui. A gente tem o comércio exterior, documentação comercial, fiscal e administrativo. Ó, tudo isso envolve, né? Então, ambiente internacional, os processos de integração, tem Mercosul, tem União Europeia, tem todos esses acordos comerciais, essas parcerias comerciais. Perdão, acho que o professor gripou. Meu Deus, mas tá bem, tô bem, é só uma gripe mesmo. Não é uma gripezinha, mas é uma gripe só. Uma virosezinha que atacou o teacher. Bom, vamos lá.
E essa fatura, então, né, porque eu estou mostrando nessa página aqui do nosso PowerPoint, que a gente tem, né, essa questão ligada a essas faturas. Então, ela tem que ter identificação do exportador, voltando à página 90, num quadro que está com a cor diferenciada aí, em cinza, acinzentado. Tem identificação do exportador, nome e endereço, identificação do importador, nome e endereço, referência do exportador, número de cotação e data de emissão, referência do importador, número do pedido e a data da emissão, a descrição das mercadorias, lógico, né, como se fosse uma fatura aqui brasileira, só que essa é chamada proforma, né? Um preço por unidade total, descontos aplicáveis, se aplicáveis, a embalagem do transporte, qual que é o tipo, material, peso bruto e líquido, né? O volume disponível para exportação, para entrega única e parcelada, o prazo de entrega em função da confirmação do pedido ou da modalidade do pagamento, né? Incoterm, modalidade de venda, Incoterms e local de entrega, né? Condições de pagamento, se é antecipado, se é cobrança ou carta de crédito, documentos a serem elaborados, que são as características e número de vias, condições de cobertura e seguro, isso é importantíssimo, sublinhem, porque no contrato, gente, porque numa transação internacional vai existir mais de um modal logístico envolvido nisso, né? Vários são os modais logísticos, né? Vai de caminhão, depois pode ir de navio ou de avião, depois desce lá, vai no rodoviário, pode até pegar um aquaviário para chegar, por exemplo, em países como a Itália, né, Veneza, né, tem uma grande área de água separando duas principais centros comerciais, e é assim. A validade da cotação, né, porque sim, você tem uma validade da cotação que você fez no comércio internacional. É igual ao orçamento que você tira aqui. Você não vai lá no orçamento que é ad eterno, não. Você faz um orçamento hoje, aí vai lá atrás dele cobrar só o ano que vem, aí já mudou o câmbio, já mudou o valor do dinheiro no tempo, a inflação. Não é assim, né? Então tem uma validade. Outras condições negociadas, né? Entre as partes, localização do produto, do modal de transporte dos países de embarque e a chegada. E o espaço para o comprador assinar o de acordo. Tem que ter o de acordo. Se eu perguntar na prova, o que faculta a fatura pro forma ser estabelecida como lei e como critério a se seguir? O de acordo. O de acordo. Vou repetir e você grava isso, dá um pause, anota no seu caderno. É o de acordo. Porque aí passou a ser um cheque. Passou a ser um cheque que é uma ordem de pagamento à vista, diga-se de passagem. Tá? Muita gente confunde. Eu posso dar cheque em 7 dias. Isso não existe. Só se o cara quiser aceitar isso. Que é o famoso pós-datar. Que não existe pré-datar. Eu não vou jogar um cheque para valer para a semana que passou. É só para a semana que vai vir. Assim a tarifa. Então é pós-datada. Tá? Mas aqui fica esse acordo, lógico, com as cláusulas que tem lá dentro. É diferente do cheque. Só estou citando um exemplo. Tá? Então, espaço para o comprador assinar o de acordo, formalizou o processo. Ok? E aí, a gente fala na outra página, que é a 91, que este documento é emitido pelo exportador e serve, entre outras coisas, para o importador poder providenciar a licença de importação. Sem ser assinado pelo importador, serve apenas como uma manifestação de intenção, mas não virou um documento. Contudo, uma vez aceito, agora vocês vão sublinhar de novo. Moçada. Contudo, uma vez aceito, aceito o quê, professor? Uma vez aceito o de acordo, né? Aí na fatura pro forma, o que acontece? E assinado pelo importador, a fatura pro forma formaliza e confirma a negociação. Então, alguns manuais de exportação e importação trazem informação de que a fatura pro forma não gera obrigações legais ao importador e que este se obriga a pagar a mercadoria após a emissão da fatura. Contudo, segundo a Convenção de Viena de 1980, e é seguido até hoje, tá? O contrato estará concluído entre as partes quando a aceitação da fatura pro forma chegar ao proponente, que é quem comprou, que é quem vendeu, dentro do prazo estipulado na proposta, gerando as partes, vendedor e comprador, país exportador e país importador, gerando as partes as obrigações e direitos delas descritos. Portanto, este é o entendimento. Olha para vocês verem o que o professor está dizendo. E vocês podem sublinhar. Sublinha, Joãozinho.
Portanto, este é o entendimento de 78 países, os quais correspondem a 75% de todo o comércio exterior. E hoje, com a adesão de alguns outros países aqui da América Latina, que envolveu até mesmo a Argentina e outros mais, né? Isso aí parece-me que já está em torno de 82 países, hoje, em 2021, tá? Para evitar divergência e reduzir a incerteza quanto a um possível conflito comercial, é importante saber, já na emissão da fatura pro forma, qual legislação irá reger o contrato no caso de um eventual conflito. É aquilo assim, ó, quando você compra um carro, por exemplo, vai em outra cidade e compra, não, move uma ação trabalhista, até melhor falar sobre isso, saindo do direito civil para o trabalhista. Aí, você vai lá e fala, ó, o sujeito me pagou isso, não pagou aquilo, não pagou aquilo, não pagou hora extra. Você entra lá no fórum, né? Aí tem uma cláusula lá, por exemplo, é um trabalho que você fez em Uberlândia. Então, o mais certo é você ir lá na comarca de Uberlândia e tudo, né? E a questão de onde, o local onde irá reger esse contrato é a Praça de Uberlândia, né? É a Praça de Uberlândia. Mas você pode fazer aqui em Araguari também, acionando a empresa de lá. Mas geralmente você faz na praça onde a empresa existe, onde ela existe, tá? Então, caso o contrato não específico, qual a legislação deverá ser seguida, no caso de Araguari ou de Uberlândia, nesse caso que eu falei, né? Ou no caso dos países, né? Ó, legislação brasileira ou é legislação americana? Tem que ver. Isso vai estar lá. Isso vai estar lá. Isso vai estar lá no contrato. Isso vai estar lá na fatura pro forma. Então, caso não específico, qual a legislação deverá ser aplicada para interpretar o contrato durante o litígio, por exemplo, uma briga, alguma coisa que... Litígio é briga, alguma coisa, discussão, é uma coisa que não foi inteiramente resolvida ou não foi acertada conforme foi combinado, né? Então, o conflito deverá ser resolvido pela legislação que as normas de direito internacional privado dos países exportador e importador determinarem. Caso haja divergência entre as determinações dos dois sistemas jurídicos nacionais, ou seja, lá dos americanos e aqui do Brasil, a solução torna-se imprevisível. Então, para evitar tal situação, o contrato pode conter cláusulas indicando a jurisdição a qual ele estará sujeito, que pode ser um tribunal arbitral específico, como da Câmara Internacional de Comércio, que é o mais, né, ICC, ou um sistema jurídico dos países de escolha das partes, que pode ser o do Brasil ou dos Estados Unidos. E também, último parágrafozinho aí, ó, última anotação, a legislação aplicável e foro. A cláusula deve indicar a legislação de um país, organização ou convenção internacional, especificamente dizendo, é ali, ó, é o americano, ou não, é o brasileiro, tá? Essa página é importante. Essa página é importante, viu, gente? É importante ressaltar, virando para a página 92, que alguns países apresentam restrições quanto à possibilidade de escolha da jurisdição e da legislação aplicáveis para a resolução da controvérsia. O contrato de distribuição de mercadorias não é muito diferente do contrato de compra e venda. Um contrato internacional de distribuição de mercadorias é firmado quando a empresa exportadora opta pela entrada no mercado internacional via exportação indireta. Porque, gente, resultado aqui, ó. Aqui essa tela diz para vocês, ó, um resumo. Quando é público esse litígio é tratado pela OMC, Organização Mundial do Comércio. Quando é privado, empresa brasileira com empresa americana, é a ICC, é a Câmara de Comércio Internacional que vai olhar isso aí, tá? Então, gente, as cláusulas básicas para a elaboração de um contrato de distribuição são nome e endereço do fabricante, nome e endereço do distribuidor, descrição da mercadoria, declaração sobre o objetivo do contrato especificando a região geográfica, garantia plena ou limitada de exclusividade mútua, condições das operações de compra e venda, autorização do distribuidor para a utilização da marca do fabricante, limite de crédito, metas comerciais anuais, arbitragem para a solução de conflitos, viram aqui? Tá lá, ó. Quando você faz um contrato de distribuição, por exemplo, quando você firma um contrato internacional de uma empresa exportadora, a entrada no mercado internacional via exportação indireta. Então também tem a arbitragem, tem que estar lá declarado. E a legislação que regerá o contrato. Lembrando que a fatura pro forma vai delimitar isso aí também. Beleza? E lá no Meet hoje a gente vai ter uma aula bem para frente, né? Que a gente vai analisar
A gente vai analisar essas outras páginas, né? E a gente vai fechar essa matéria lá no Meet. Então a gente fica aqui, né? E lá a gente vai entrar aqui nesses tipos, né? Que vocês têm que entender de pagamentos internacionais, que está na página 92. Então, para o Meet de hoje, nossa aula, a gente vai continuar com esse processo aqui e ver os tipos de pagamentos internacionais e trocar ideia, e discutir e discorrer sobre essa videoaula. Então, até 21h10 na nossa reunião no Meet. Foi um prazer estar com vocês e vai ser mais um prazer ainda, se Deus quiser, estarmos juntos hoje à noite. Até as 21h10, pessoal, não faltem e não atrasem. Quando o professor começa a colocar as coisas lá, quando vocês atrasam, aí tem que buscar aluno na hora que eu estou fazendo a apresentação. Ajuda aí, moçada. Eu sei que todo mundo tem problema, tá? E é lógico, deu problema, vai ter que entrar atrasado. Não tem o que fazer. Internet deu um problema, não tem o que fazer. Eu digo assim, se puder, tiver tudo tranquilo, não tiver problema na internet, igual tem aconteceu até comigo, professor, né? Até energia, né? Já uma vez faltou aqui. Ah, não foi com vocês, foi na zootecnia. Me complicou, mas ela, voltou e demoramos uns 5 minutos sem a devida energia. Foi um pique de energia por causa de um transformador aqui perto. Bom, um abraço, até lá. Leiam essa parte que eu falei, leiam, para chegar inteirinhos com essa aula do que a gente conversou, muito importante esse tema. Um abraço, até a nossa reunião no Meet. Fiquem com Deus, até lá.